Pessoal, domingo agora entra em campo Corinthians e Flamengo pela Supercopa do Brasil. Flamengo, que é o atual campeão do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Pessoal, nos últimos 5 jogos, o Flamengo leva uma superioridade em cima do Corinthians. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. Foram 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. E relembrando também que os dois fizeram uma final recente da Copa do Brasil, 2024, em que o Flamengo saiu campeão com pênalti de Rodinei. O Rodinei, autorizado, com fé no pé. Gol! Se eu fosse Dorival Júnior, eu entraria com o Corinthians assim, com Hugo Souza, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, Mateuzinho e Bidu na lateral, Ranieri de volante, Carrilho e Bridon fazendo uma dupla no meio de campo, Garro como 10 e Yuri Alberto e Depay como dupla de ataque. O time do Flamengo é um time que se defende muito bem no jogo aéreo, então a melhor alternativa para o Corinthians é os jogos pelas laterais e rasteiro, utilizando ali o Carrilho e o Bidon nas extremidades, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, e que daria um apoio tanto defensivamente quanto ofensivamente para o Bidu e para o Mateuzinho, que irão fazer ultrapassagem. O Garro e o Roberto e o Depay funcionaria, da dupla de atacante viria para tabelar com o Garro. Isso ia gerar espaço na zaga do Flamengo e o outro iria ocupar esse espaço. Para mim, é a melhor alternativa que o Corinthians pode ter para o jogo ofensivo funcionar é essa tática. E defensivamente é juntar um quarteto, né, ali no meio de campo, no caso com André Carrilho e o Ranieri juntos, e o Bidon com o Garro. O Garro desceria um pouco mais para a extremidade e encaixaria a dupla de ataque também para ajudar defensivamente. Pro Flamengo não tem erro, pra mim é esquema tático padrão do Flamengo, 4-4-2, mas aqui com alguns asteriscos pra nova formação. E eu já coloquei o Lucas Paquetá, que pra mim ele vai jogar esse jogo, tá bem fisicamente, e não tem por que não colocar, né? Um jogador do nível do Paquetá tem que estar em campo. No gol Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo X, nas lateral Alexandre e Varela, na volância ali Jorginho e Pulgar, e no meio de campo Carrascal, Paquetá e Arrascaeta, e no ataque Pedro. Mas são 4-4-2. O Pedro e o Arrascaeta vão jogar juntos como dupla de ataque. Só que eu coloco o Pedro um pouco mais isolado lá na frente. E o Arrascaeta eu recuo mais para ele jogar como se fosse um falso 9, como jogava o Thomas Miller no tempo do Bayern. Isso é muito interessante porque isso economiza o campo que o Arrascaeta vai correr, certo? Então ele vai ter mais minutos. Isso pra temporada é ótimo para ele. Mais minuto. E pro Flamengo também, né? Pro poder de decisão dele, ele tá descansado para decidir um jogo aos 35 do segundo tempo, é ótimo. O grande ponto para esse Flamengo é o perde-ganha no meio de campo. São jogadores com uma qualidade muito alta. Isso aqui ajuda o jogo do Flamengo a funcionar. Esse perde-ganha no meio de campo é uma intensidade muito alta. E isso que vai fazer a diferença também para esse confronto contra o Corinthians. Para mim, os principais duelos do jogo, que vai ser Ranieri e Arrascaeta, né? Como eu tenho falado, o Ranieri vai tomar conta dessa volância do Corinthians, e o Arrascaeta é um jogador que circula muito pelaquela área do meio de campo, né? Então o embate é certeiro entre os dois. Outra disputa muito interessante vai ser Memphis e Léo X. São dois jogadores muito técnicos e é um duelo muito bom de se assistir. O Memphis usa muito bem o corpo para defender a bola. Creio que o Léo X vai ter um desafio grande aí com o Memphis. E o outro lado, pra mim, o duelo mais interessante aqui é Carrascal e Carrilho, porque são dois jogadores que são bons de dribles, e os dois vão ter essa responsabilidade tanto de atacar quanto de marcar. Então, creio que os dois vão estar no embate direto, pra não deixar nenhum no atacar ao lado do outro, né? Tanto pro Carrascal não passar, quanto pro André Carrilho não passar. Então aí vai ser pra mim, o melhor duelo do jogo vai ser esse aí. E claro que se um passar, a chance de gol absurda. Porque quebra já a primeira linha de marcação ali do adversário. Pessoal, essa foi uma análise bem de bar mesmo, bem tranquila. Comenta o que você achou, o que você acha que vai ser desse jogo, qual é o resultado. E já se inscreve aí pra acompanhar mais vídeos.